Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Eu sempre tenho brincado recentemente que o Brasil, a gente conhece, é um país que é um celeiro de dificuldades no absoluto, né? Questões fiscais, questões monetárias, de várias ordens. Mas o que eu quero deixar um recado no final de que, olhando no relativo, e quando eu falo do relativo, é comparado do Brasil com o resto do mundo, a gente está bem, a gente não está mal. A gente tem ativos muito interessantes, ativos que, quando a gente olha para frente, são de extrema importância quando a gente pensa em crescimento, quando a gente pensa em investimento. Um é óbvio, e eu quero trazer o recado no final do que ele tem significado para o Brasil, que são as commodities. Quando a gente fala das commodities, a gente está falando de 40% do PIB brasileiro. Não é pouca coisa. Você pega a agricultura, você pega a mineração, petróleo, 40% quando a gente pega toda a cadeia. Se esse setor cresce com intensidade, acaba tendo efeito transbordamento para o resto da economia. E a gente tem visto isso acontecer com muita força ao longo dos últimos 40 anos. E todo o ativo ambiental, toda a questão climática, que o Brasil está muito bem posicionado nesse sentido. Então, quando a gente olha para frente, são dois ativos muito fortes no meio de um mundo que está com muitas dificuldades. Então, no absoluto, quando a gente olha o Brasil, tem dificuldade. A questão fiscal é a maior de todas, como sempre. Mas quando eu olho o relativo, eu acho que tem boas histórias para contar, né? E eu quero deixar um pouco essa visão aqui. Quando a gente passar pelo cenário internacional, que é como eu começo a apresentação, vocês vão ter essa visão de que, olha, a gente está bem, o mundo está meio complicado, né? E a gente vai ter um pouco essa percepção que, de fato, talvez o Brasil tem muitos ganhos pela frente. E o que está acontecendo no cenário internacional que eu quero dividir aqui com vocês, que coloca um pouco dessa percepção? Primeiro, lembrar, crescimento esse ano, 23 e 24, o Brasil está bem. A gente vai crescer entre 3 e 3,5%. No começo do ano, a gente estava pensando num crescimento de 1%, a gente está falando agora de um crescimento que vai ser talvez 3,5% no final desse ano. Gente, 70% desse crescimento é commodities. Quando a gente pega todas as commodities, mas especialmente agro, não fosse a super safra esse ano, a gente ia estar crescendo 1%. Então, assim, as commodities estão sendo, de novo, como tem sido há 40 anos, responsável intensamente pelo crescimento. Agora, olha esse mapa comparativo. O Brasil, na média, está um pouquinho acima da média internacional, e eu destaco aqui dois países, que é justamente o primeiro que está mais crescendo e o último, que é o que está caindo, que está em recessão. Índia é um player que eu não vou falar aqui praticamente nada de Índia, mas é só para a gente ficar atento, especialmente para o agro, que é um país que está vindo com força nas próximas décadas, em termos populacionais, em termos de crescimento. Não digo que vai ser um desafio para a China, mas é um país que está vindo com força e vai se colocar no cenário internacional com cada vez mais intensidade, e a gente precisa ter bastante atenção em relação a isso. Vai ser um player importante em termos de importação, e a gente precisa estar preparado para isso. Infelizmente, na rabeira, lá embaixo, Argentina, crise eterna, né? Tinha um economista na década de 70, o Simon Kuznets, que falava que tinham 4 tipos de países no mundo, né? Países emergentes, países desenvolvidos, países subdesenvolvidos, Japão e Argentina. A Argentina já é um case histórico há muitas décadas de um país que não funciona, né? Um caso secular, e a gente está vendo de novo, infelizmente, isso acontecer. Uma queda de PIB muito forte esse ano, uma inflação que está indo para 300%. E para a gente, o que significa para a gente? Para a Argentina, praticamente, era o único lugar que a gente exportava produto industrializado. Automóvel, basicamente. E a Argentina, em crise como está, o único canal que a gente tinha fora commodities de exportação, que era automóvel para a Argentina, nem isso a gente consegue mais. Só para mostrar um pouco também dos nossos desafios do ponto de vista industrial. Mas passando rapidamente aqui nos 3 conjuntos de países que são relevantes para a gente, Estados Unidos, China e Europa, o que está acontecendo nesses 3 conjuntos de países que são e que é relevante aqui para a gente em termos de Brasil? Primeiro, Estados Unidos. Máquina econômica americana tradicional, conseguindo crescer 2,5% esse ano, aí a gente fica na dúvida. O juros está quase 6%, subiu essa enormidade em quase um ano, e a gente está falando de uma economia que vai crescer 2,5%. O que está acontecendo? Está acontecendo basicamente isso aqui. Pandemia, a política fiscal foi usada intensamente, 3 trilhões de dólares foram transferidos para a população americana, você gastou mais ou menos até agora metade disso, você ainda tem metade disso para consumir, para gastar. A população americana está com cash, está com dinheiro no bolso para gastar ainda. Isso está significando crescimento nessa faixa de 2 a 2,5% que a gente está vendo. Teve a guerra da Ucrânia ano passado, que ajudou na exportação de gás, de energia também. Então, uma economia americana que está muito forte. Ora, está muito forte, você dificulta a queda de inflação. Se o crescimento está acelerado nessa magnitude, o Banco Central americano subiu a taxa de juros onde subiu, só que está tendo dificuldade para trazer essa inflação com força para baixo.
A inflação americana está entre 3% e 4%. A gente quer a inflação americana em torno de 2%, que é que o Banco Central americano persegue. Vamos chegar nisso, talvez, provavelmente, ano que vem. Mas até chegar lá, o que o Fed tem sinalizado? Olha, eu vou manter essa taxa nesse patamar, talvez vou subir mais 0,25 e vou ficar nessa taxa durante muito tempo. Essa sinalização que o Fed deu, que vou ficar nessa taxa durante muito tempo, é o que tem assustado o mercado, porque está atrelado a uma outra questão preocupante no caso americano, que é o seguinte, né, uma taxa de juros que subiu com intensidade de um ano para frente, né, traz duas consequências, uma fiscal e uma de atividade. A taxa de juros subiu com intensidade no custo, né, no crédito para as empresas e no mercado imobiliário, e aí você começa a ter percepção. Juros subiu nessa intensidade, vai ficar elevado durante muito tempo, qual a consequência? Há uma chance muito grande da gente ver uma desaceleração mais complicada nos Estados Unidos ano que vem. Potencialmente uma recessão. Olha o gráfico aqui do indicador de confiança que a gente mais costuma olhar nos Estados Unidos. 17 meses seguidos de queda. A última vez que isso aconteceu foi em 2008. Não estou falando aqui que vai ter uma crise financeira lá em 2008, não é isso. Mas tem um cenário de preocupação com a atividade americana que está começando a se acumular em vários níveis. E a percepção de que, olha, essa taxa de juros elevada durante muito tempo pode fazer com que essa recessão aconteça. E mais ainda, juros elevados durante muito tempo, 2 choques fiscais intensos, 2008 e 2020. Olha o tamanho da dívida pública americana. Nos próximos anos vai passar de 100% do PIB. Vai passar do pico que foi atingido na Segunda Guerra Mundial, sem ter guerra. Né, que é mais complicado ainda. Como é que você ajusta essa situação fiscal nos próximos anos? Não tem como foi na Segunda Guerra Mundial, você faz represamento de juros, você cresce 5%, 6% no ano, que era o que a economia americana crescia, tinha inflação para corroer a dívida de curto prazo, não tem nada disso agora. Como é que você corta essa dívida? Você tem que fazer ajuste. Você tem que fazer um ajuste fiscal significativo. Agora, como vamos fazer esse ajuste fiscal nos Estados Unidos? Né? O tamanho da dívida com o tamanho de juros que a gente tem hoje está significando nos próximos anos isso aqui. A parcela da receita americana que vai para pagar juros da dívida está voltando para patamares que a gente viu lá atrás, só que lá atrás, quando isso aconteceu, a gente conseguiu fazer um ajuste fiscal significativo nos anos 90. A economia americana estava num boom de crescimento muito forte, a inflação estava baixa, você conseguiu fazer um ajuste importante naquele momento. Quando a gente olha para frente, e olha, por exemplo, o que aconteceu 2, 3 dias atrás, o presidente da Câmara foi deposto pelos seus pares. A gente tem uma eleição americana ano que vem que a gente não sabe quem vão ser os candidatos. Trump pode estar preso, o Biden, tudo que se fala que talvez ele não vá ser candidato. Então, a situação americana ela está indo além da parte econômica, ela está entrando em questões institucionais muito graves, muito complexas. E quando a gente olha para frente e falar de ajuste, como é que você vai ajustar uma economia e que você olha a estrutura de gasto para os próximos anos, é uma população que está envelhecendo. A população que está envelhecendo vai ter mais gasto social com saúde e com previdência. Na estimativa da OCDE para os Estados Unidos, é 3% do PIB a mais de gasto que você vai ter só com essa estrutura nos próximos anos. Olha ali os primeiros, Itália e Coreia com 5% do PIB. Você tem um desafio de gastos que vão crescer com intensidade e uma dificuldade de, por conta da polarização que a gente tem na economia mundial, a gente não conseguir fazer o ajuste via receita, aumentar a carga tributária para fazer esse ajuste fiscal que é tão necessário. Com essa polarização que a gente tem aqui, isso vai ser impossível de acontecer. Esse gráfico é meio poluído, pessoal, mas o que ele está mostrando? O eixo Y aqui é a polarização de valores nessas sociedades que estão aqui apontadas. No eixo X é a polarização econômica. Quando eu vi esse gráfico a primeira vez, eu fui procurar Estados Unidos no meio do bolo aqui. Aí eu falei, cadê Estados Unidos? Os Estados Unidos está na ponta, lá na frente, lá em cima. É a sociedade mais polarizada de todos, do ponto de vista de valores, do ponto de vista econômico. A gente está vendo isso nas indefinições do Congresso. Toda a discussão que a gente está tendo de atraso, de postergamento em relação ao limite da dívida, já teve a primeira consequência. A Fitch tirou nota do AAA da dívida americana, que é algo histórico, e a gente vai continuar, infelizmente, vendo isso acontecer. Esta polarização se junta a uma questão econômica muito grave, que coloca o cenário fiscal nos Estados Unidos no próximo ano um desafio muito grande. Ora, isso significa o quê? Custo mais elevado dessa dívida, prêmio de risco mais elevado, e a gente vai ver, puxado pelos Estados Unidos, taxas de juros mais elevadas nos próximos anos. Acabou essa brincadeira de taxa de zero. Taxa zero que a gente viu durante tantos anos depois de 2008. Taxa de juros agora, muito pela base fiscal, vai ser no patamar mais elevado. E aí significa também uma base para a nossa taxa de juros. A gente vai ter muita dificuldade de trazer Selic aqui para os 6,5% que a gente viu alguns anos atrás. A taxa americana vai ser um impeditivo para isso.
A Europa está numa situação também tão complicada quanto. E lá tem uma guerra ainda para complicar a situação. Né? Está entrando de novo em recessão agora, a Alemanha, especialmente, com queda de PIB. E a Alemanha, pessoal, talvez é o caso mais complicado para a gente perceber nesse momento. 20 anos atrás, a gente aqui reclamava, olhava a China e falava, está competindo com a gente e destruindo nossa indústria. Mas era vestuário, têxtil, calçados, a indústria tradicional. A Alemanha agora está sofrendo o que a gente sofreu 15, 20 anos atrás, só que em um patamar diferente de indústria. A China melhorou sua qualidade de produção industrial, hoje ela compete com a Alemanha, compete com os Estados Unidos, compete com o Japão. E compete com a Alemanha, na Alemanha, com o que ela mais consegue produzir de forma eficiente, de qualidade e em quantidade, que é a produção automobilística. Olha o que está acontecendo. A China, também por conta da questão climática e ambiental, ela está produzindo carro elétrico como se não houvesse amanhã, ela está caminhando para virar a maior produtora e exportadora de carro elétrico, carro híbrido no final do mundo. Né? E está passando, nos próximos meses, Japão e Alemanha, que é algo histórico. Né? A Alemanha tem, na ponta inicial, uma guerra, custo de energia mais elevado e custo geral mais elevado, uma inflação muito complicada, e na ponta final, uma demanda fraca. A maior parte do comprador da Alemanha é a Europa. E a Europa está em recessão, está em queda. Como é que você faz? A Alemanha tem uma situação política e econômica muito complicada pela frente. A Europa como um todo, na verdade. Então, é um país, é um conjunto de países que significa, de novo, o euro vai estar pressionado. Taxa de juros também vai estar elevada para trazer a inflação para baixo, que está mais resiliente até do que a americana. É um conjunto de países que vai continuar nos trazendo dificuldade. E, por fim, China, que é o que mais nos interessa, obviamente, porque a maior parte da exportação brasileira vai para a economia chinesa. O que está acontecendo com a economia chinesa? Aqui, 40% do PIB é commodities, um terço praticamente é agropecuária, né, o agrobusiness como um todo. Lá na China é diferente, um terço do PIB é mercado imobiliário. Por razões óbvias, nos últimos 30 anos, a população saiu da área rural, foi para a área urbana, você fez um empuxo muito forte de construção, inchou o mercado imobiliário na economia chinesa, aconteceu isso. Ora, como sempre acontece, você começa a desacelerar o crescimento, a população começa a desacelerar, você começa a ter que fazer algum ajuste. No caso chinês, a dívida imobiliária hoje é maior do que foi o pico da dívida imobiliária americana em 2008, cerca de 15 pontos percentuais a mais. Aí como é que você faz com um país que está passando por uma crise de dívida dessa forma? Né? E no caso chinês, uma dívida que quando a gente compara com a média mundial e com os Estados Unidos é muito maior. Você tem algumas possibilidades. Você pode usar a política fiscal. Aumenta a dívida pública. Mas olha o gráfico à esquerda aqui, que é a dívida pública chinesa. Já está crescendo com muita intensidade nos últimos anos. Não tem muito espaço fiscal e não é da tradição chinesa utilizarem com intensidade política fiscal dessa forma. Eles sempre preferiram utilizar política monetária. Mas fica a dúvida também, se conseguir utilizar a política fiscal, você vai fazer com que os chineses consumam mais. Uma população que está envelhecendo, a população está crescendo, ela tende a poupar ainda mais e não consumir mais. Então, se usar a política fiscal, no final vai acabar não funcionando. O que você faz uma economia que está com uma situação de dívida dessa forma? Os países lá atrás que tiveram dívidas elevadas e que tiveram de ajustar, a gente pegou 4 exemplos aqui, 3 que ajustaram, né? Japão, Tailândia, Espanha, você chegou nesse pico, ajustou. Ajustou como? Uma recessão. Uma recessão e mais. Tem uma conotação política importante, a mais importante talvez. Você tem uma recessão, você tem uma desaceleração, a população fica insatisfeita, você troca a política, você troca o presidente, você troca o primeiro-ministro, você troca o Congresso, que é o que aconteceu em todos esses casos. Né? Como é que você faz com a China? Que é uma ditadura. O presidente está na Constituição nos últimos 10 anos. Ele está cada vez mais autoritário, está cada vez mais com presença dentro do Partido Comunista Chinês e com poder. Como é que se ajusta nessa situação? Com os bancos públicos atrás no mercado imobiliário, que é o que a gente vê na linha vermelha, que durante um tempo você consegue ajustar, como é que você faz? Como é que você ajusta essa economia com um regime que não consegue fazer o ajuste, que é o normal? Você faz uma recessão, você consegue diminuir, desmobilizar esse tamanho de dívida, troca o presidente, troca o primeiro-ministro, faz impeachment, a gente já fez 2, a gente sabe ensinar o mundo nesse sentido, você consegue resolver a situação. Né? Como é que você faz com uma ditadura? Dá um golpe? Espera o presidente morrer? O pessoal até brinca, né? Foram olhar a idade dos pais do Xi Jinping, chegaram a 95 anos. Xi Jinping está com 70, está falando que vai durar um pouco mais, a situação vai ser mais complexa. Então a gente fica com uma ideia de que, olha, o que a China vai fazer nesse cenário? Nos últimos 4 anos, por conta do setor privado ser um ator político que se contrapõe ao Partido Comunista Chinês, a gente viu a Alibaba, por exemplo,
nos últimos anos o que aconteceu? O que a China está fazendo? Está aumentando a presença nas empresas privadas chinesas cada vez mais. Isso aqui são as 100 principais empresas do mercado de capitais chinês. E aqui, a linha azul rachurada é a presença do Estado nessas empresas. O Estado chinês está entrando com força no setor privado. Agora, eu tenho dificuldade de ver um Vale do Silício estatal. Eu conheço o Vale do Silício privado. No Vale do Silício estatal, ainda estou para nascer para ver se vai funcionar. Então, a China tem desafios muito grandes pela frente, né? Aí chega a guerra da Ucrânia no passado, uma instabilidade muito grande por conta da decisão da China de se unir com a Rússia, em vez de se unir com a Ucrânia. O momento que a China quer ir para o mundo, quer se mostrar um país relevante e estável, ela se une com um país autoritário. A gente começou a ver uma saída de capitais que já estava acontecendo no capital de longo prazo. O investimento estrangeiro direto na China está saindo há 10 anos de lá, está em queda constante há 10 anos. Capital de curto prazo também começou a sair desde o ano passado. Em qualquer ótica que você olhe, a gente vê essa saída de capital começar a acontecer na economia chinesa. Veja, o que eu estou falando aqui, todos os problemas que eles têm, queda da população, tem alguns estudos que falam até que a população chinesa já começou a cair em 2017, não está começando a cair agora, uma situação ainda mais dramática, na verdade. Desemprego juvenil, população até 24 anos de idade, está com taxa de desemprego de 22%. Você não está conseguindo inserir essa população jovem, a gente está aqui no CIE, você não está conseguindo inserir essa população jovem no mercado de trabalho. Excesso de investimento na construção, orientação política equivocada, como eu falei, produtividade está crescendo isso. Um país que, nos próximos anos, por não ter gente na área urbana para crescer com capital físico e humano, como foi nas últimas décadas, precisa crescer por produtividade. Essa produtividade aqui era para estar crescendo, não era para estar caindo. Então, a China tem desafios muito grandes pela frente. Significa, pessoal, que está em crise, vai acabar, a China estamos sem condições de exportar, o Brasil vai afundar por conta disso? Não, longe disso. A gente está falando disso uma situação de longo prazo. Curto e médio prazo, continuamos tudo a mesma. A China vai continuar crescendo 3%, 4%. Não é uma situação que nos afeta no curto prazo. Mas nos faz ver o quê? A China não vai estar aí para sempre. E isso eu tenho falado direto para os clientes agro que eu tenho, que a gente tem bastante na consultoria, de falar, olha, a China é este player importante, mas a gente precisa diversificar. Na exportação agrícola, a gente tem potencial de olhar para outros lugares. Tem a Índia que está surgindo como player, Sudeste Asiático surge como player, Oriente Médio está surgindo como um player importante comprador, a África, daqui a algumas décadas, 40% da população mundial vai ser na África, o maior crescimento de população vai ser na África nos próximos anos, isso tem o potencial de gerar renda e crescimento também. Então, a gente precisa diversificar. E a China, a gente sabe que a última coisa que ela vai deixar de comprar e de trazer para a China é a alimentação, porque sempre deu crise lá atrás, no passado, então a gente não precisa se preocupar. A Vale talvez precisa preocupar um pouco mais, porque ela está no meio da situação da crise de construção no mercado chinês, né? Mas no mercado agrícola, não vejo muita preocupação para a gente. Nisso tudo, preço de petróleo, o que está acontecendo? Aí, pessoal, preço de petróleo tem talvez uma boca de jacaré enorme aqui para os dois lados, talvez a incerteza maior quando a gente olha 2024, está aqui um pouco no mercado de petróleo, que é importante para a gente quando a gente pensa em combustível e pensa em inflação, né? O que está acontecendo com o petróleo? Se tem recessão nos Estados Unidos, e é um pouco essa sinalização que está começando a aparecer, esse preço de petróleo despenca. O preço de petróleo despenca, ajuda na inflação brasileira no ano que vem, a gente tem uma situação mais sob controle. Mas, se acontece isso aqui, que é a aposta de algumas consultorias lá fora, como a BCA, por exemplo, de que, olha, a decisão sobre petróleo não é só econômica, não é mais uma questão só de demanda e oferta. Tem uma questão que é relacionada à geopolítica, porque a gente está falando de dois players importantes, são Rússia e Arábia Saudita, que estão se juntando nas decisões da OPEP recentemente, e ela decidiu manter o corte de 1 milhão de barris para manter esse preço elevado, e a suposição que algumas consultorias têm para o ano que vem que é o seguinte, olha, é um ano eleitoral americano, isso é extremamente importante, e quem que é dos candidatos que é pró-petróleo? Né? Quem dos candidatos que é pró-sair da guerra da Ucrânia, que quer sair da guerra da Ucrânia? Não é o Biden, é o Trump. Então, há uma ideia de que, talvez, do ponto de vista geopolítico, há uma percepção de que talvez possa haver um trabalho de manipulação de preço via produção para tentar manter esse preço elevado o mais alto possível. Para quê? Joga o preço do combustível americano para cima, você afeta a inflação, afeta a taxa de juros, acaba afetando a recessão, e para o consumidor americano
inflação de combustível é mortal. E aí você tem um cenário que pode ser muito complicado para a eleição no ano que vem. Então, a gente está nesses dois cenários. O que pode ser mais forte aqui? Esse cenário possível de recessão talvez seja mais forte. E aí a gente joga preço de petróleo para baixo, e no final a gente vai ter um efeito positivo aqui para a gente. Preço de combustível foi um dos elementos de pressão que a gente teve esse ano. Ano que vem, preço de petróleo voltando, ajuda bastante no nosso cenário. De qualquer maneira, preço de petróleo nesse patamar, e, na verdade, no momento que a gente está olhando a questão climática, o Brasil virou este grande produtor de petróleo. Quem diria, 15, 20 anos atrás, que a gente diria um dia que o Brasil seria o maior produtor de petróleo da América Latina? Viramos, passamos México e Venezuela, mas não só por nossos méritos, mas pelos deméritos também de México e Venezuela. Pararam de investir, a Venezuela nem precisamos falar, né? O tamanho da crise que ela se meteu. Isso significa, no final, que muito provavelmente, quando a gente olha a questão climática também nos próximos anos, petróleo vai continuar sendo um foco muito grande de investimento, de atenção. Acho difícil isso não acontecer, dado este cenário que a gente tem hoje, o Brasil ter virado o maior produtor de petróleo no mundo, né? Na América Latina, perdão. E aproveitando esse gancho de petróleo, a gente entra no cenário doméstico para a gente conversar um pouquinho do que está acontecendo por aqui. Eu fiz um resuminho da história recente dos últimos meses aqui da economia brasileira, que eu acho que é relevante para a gente ter um pouco de percepção dessa questão do absoluto e do relativo, né? De novo, quando a gente olha no absoluto, tem muitas dificuldades que eu vou colocar aqui. Mas a gente olha no relativo e algumas coisas que aconteceram até agora foram surpresas positivas, digamos assim. Eu, no começo do ano, quando o governo entrou, assustou. Janeiro assustou. O discurso do Haddad, o discurso do Lula, o discurso conjugado do governo, falou, opa, espera aí, não entenderam o que está acontecendo na parte fiscal aqui. O Haddad faz o primeiro discurso como ministro falando, em vez da fiscal, de fazer um programa de crédito, que acabou depois acontecendo. Mas não era o foco ali, no primeiro momento, né? Então, causou um mal-estar geral no mercado e entre a gente. Houve um aprendizado do Haddad ao longo desses meses. Houve um entendimento de que, olha, a questão fiscal é importante. Veio o arcabouço fiscal. Foi aprovado. A gente vai falar dele daqui a pouco. Não é o arcabouço fiscal dos sonhos que a gente gostaria. Tem muitas falhas, tem muitas dificuldades. Vai implicar que vocês vão pagar mais imposto nos próximos anos. Esse arcabouço fiscal aqui significa 350 bilhões a mais de receita até 2026, para entregar 1% de primário em 2026, que nem vai conseguir ser atingido. É 2% de carga tributária a mais do que a gente tem hoje, que é 34%, aí para 36%. O governo fez um arcabouço fiscal que é integralmente pendente para ajuste via receita, e nenhum ajuste via gasto. Ora, ajuste via receita você depende de crescimento e você depende do Congresso. Duas coisas que são difíceis de imaginar que vão entregar facilmente. Crescimento não vai ter neste patamar que a gente viu nesses últimos anos. E o Congresso, obviamente, não vai entregar 2% de carga tributária, porque não entregou nos últimos 20 anos, não é agora que vai entregar. Então, a gente vai continuar com esse problema fiscal, daqui a pouco a gente vai mostrar um pouco mais disso, né? Discussão de meta de inflação foi bem encaminhada, começou também muito mal, sobe a meta para 4%, cenário bastante complicado. Teve entendimento que precisa manter em 3%, isso foi bastante positivo. Reforma tributária aprovada na Câmara. A gente, como economista, a gente olhava isso, nunca ia ser aprovada uma reforma tributária, de repente aprovou na Câmara, está para ser aprovada no Senado. Também é uma reforma tributária lá no Brasil, é sempre uma reforma com meia entrada, a gente tem uma grande quantidade de exceções, essa grande quantidade de exceções do jeito que está hoje, e com as exceções adicionais que o Eduardo Braga sinaliza que vai colocar, a gente está falando de uma alíquota geral no final que vai ficar entre 28% e 30%. O sistema bancário é uma lei separada que a gente vai ver ano que vem o que vai acontecer, né? Mas a alíquota geral está caminhando para ser entre 28% e 30%, se mantiverem as exceções que tem agora e aumentarem ainda outras que venham pela frente. Mas, tirando este problema, que é o problema histórico da meia entrada no Brasil, a simplificação em si da reforma tributária é extremamente positiva. Então, ela no líquido é um ganho. E para todo mundo, todos os estudos que eu conheço mostram que tem crescimento para todos os setores. Todo mundo ganha no médio e longo prazo. Tem custos no curto, mas tem ganhos para todo mundo no médio e longo prazo. Governo e Banco Central, brigando o primeiro semestre inteiro, se reuniram, meio que acertaram os pontos, isso é positivo. E o Lula aprendeu um pouco mais, né, pessoal? O Lula, em 2003, pegou o PT para governar, não soltou a mão do PT, não fez conciliação com o resto dos partidos, com o resto da classe política naquela época, acabou dando no mensalão tudo que a gente conhece. Aqui ele viu um Congresso muito mais independente, muito mais forte, falou, preciso conciliar
o quanto antes. Então, tem um Lula que teve um aprendizado político nesses 20 anos também. Está cedendo poder mais do que ele cedeu em 2003. Isso é positivo para a governabilidade como um todo. Problemas. O Haddad está aí se segurando nessa questão fiscal de arrecadação, mas é pouco, né? O Congresso está barrando mudar as reformas que foram feitas no passado, que é positivo, mas é um cenário de que você precisa fazer mais do que tem sido feito, especialmente na questão fiscal que a gente vai mostrar. E aí você tem um Congresso, um governo e um Lula que olha para o Haddad e fala, eu quero mais gasto, em várias frentes para o ano que vem e para os próximos. A gente fica na dúvida se o Haddad vai conseguir segurar essa pressão que está acontecendo para o próximo ano e para os próximos anos, na verdade. O risco de mais subsídios, de mais gastos é muito grande nesse momento. Banco Central, que é um tema importante aqui, a gente precisa observar com carinho o que vai acontecer nos próximos anos. Está vindo o Banco Central um pouco mais heterodoxo ou um Banco Central que vai continuar sendo ortodoxo, como a gente tem visto? Essa é um pouco de dúvida que a gente tem. Quem vão ser os próximos diretores que vão entrar? Os 2 que vão substituir esse ano, Maurício e Fernando, os 3 que vão substituir ano que vem, inclusive Roberto Campos. Que Banco Central que a gente vai ter, né? Até agora, as substituições que deram foram um pouco mais heterodoxas do que eu gostaria. Mas a gente vai precisar acompanhar e ver o que vai vir pela frente. E apareceram os fantasmas do passado que a gente imaginava que não fosse ouvir falar de novo no Brasil, na indústria naval, o trem-bala, as questões da BNDES. Então, tem questões ainda mal resolvidas, digamos assim, que a gente vai precisar acompanhar. E o cenário internacional hoje, como eu falei, pessoal, na questão do relativo, está muito mais complicado e difícil do que dava em 2003. O crescimento brasileiro médio no primeiro mandato do Lula foi 4%. A gente navegou com um governo que manteve as reformas do passado e o cenário internacional estava muito bom. Aqui você tem um governo que está mantendo algumas reformas do passado, mas na questão fiscal, especialmente, não está. Piorou o que estava vindo do passado. A questão fiscal do Lula em 2003 manteve o superávit primário. Quem aqui é mais velho deve lembrar, a pessoa mais nova não lembra, mas era 4% do PIB de superávit primário que a gente tinha em 2003. Hoje a gente está falando de um déficit que vai ser 1,3% esse ano, e não muito diferente disso no ano que vem. Uma dívida que caiu para 50% do PIB. A gente está falando de uma dívida de 80% do PIB hoje. O desafio fiscal é ainda maior, porque ali o Lula recebeu de mão dada um cenário fiscal muito bom, muito bem construído. Aqui ele recebeu um cenário fiscal complicado e precisava ajustar ainda mais, só que ele desajustou de partida. Isso que coloca o risco para frente que a gente vai precisar acompanhar. Com isso tudo, o cenário de câmbio, o que é? Acho difícil nesse cenário, com o eixo fiscal que a gente está, o câmbio cair mais. O cenário internacional traz volatilidade, é um câmbio que vai ficar subindo e descendo com força, com ferocidade, como a gente está vendo acontecer nos últimos dias, e vai continuar trazendo essa volatilidade. Mas o que traz o piso? O que traz essa taxa de câmbio que a gente não consegue passar para baixo? É o fiscal. Lá atrás, em 2016, no início da setinha aqui, a gente teve a regra do teto. O déficit primário foi melhorando. Chegou ano passado, linha vermelha, PEC da transição, jogou o déficit lá para cima. O governo vai ter muita dificuldade de fazer esse ajuste de queda que a gente está vendo agora. Mesmo fazendo esse ajuste de queda nos próximos anos, ainda significa uma dívida que vai chegar a 90% do PIB até 2030. Era 50% alguns anos atrás. Dívida elevada, neste patamar que a gente tem, com uma taxa de juros que está ainda elevada, também é um custo de dívida elevado e coloca uma pressão cada vez maior no cenário para frente, inclusive nas expectativas de inflação. Relatório de inflação que saiu semana passada, o Banco Central fez um estudo bem interessante, ele demanda do mercado questões específicas sobre taxas de juros e mais um monte de coisa, e ele fez um estudo para tentar entender por que o mercado está preocupado com a inflação lá na frente, 2025. Por que está descolada da meta? A inflação para o mercado está em 3,5% para cima em 2025. Aí o Banco Central fez um estudo econométrico para tentar identificar o que estava acontecendo, e o que era? Fiscal. Fiscal deteriorado, piorado em 2025 e 26, que está jogando essa expectativa de inflação para frente, para cima. Então, assim, este é o foco de atenção que a gente precisa ter. E não está tendo o foco que a gente reputa que deveria ter, dado o tamanho do dívida, dada a situação de déficit que a gente tem hoje. Quando a gente compara, numa curva bastante simples, o tamanho da dívida com a taxa de câmbio no Brasil, a gente vê a dificuldade. Eu tenho muita dificuldade de ver essa dívida que começa a escalar e se aproxima de 90, com uma taxa de câmbio que vai cruzar essa dívida e vai começar a cair para 4,54. Não me parece coerente com o que tem sido a história do impacto de dívida na taxa de câmbio no Brasil. E aqui não é um impacto direto, é um impacto em termos de prêmio de risco, de percepção de risco que o câmbio acaba trazendo. Então, esse cenário de câmbio, pessoal, a gente olha para frente, é um cenário em torno de 5. Eu não consigo sair muito disso. Lembrando,
Lembrando sempre que a gente fala de câmbio, é a coisa mais impossível que tem para prever, né? Me arrisco aqui muito a falar de câmbio a 5, porque provavelmente não vai ser isso. Vai ser alguma coisa diferente, né? Mas, olhando de hoje com o que a gente tem, muito provavelmente vai ser difícil acontecer o quê? Esse câmbio escorregar para o 4,50, 4 que a gente viu lá atrás. Na época do Lula, primeiro e segundo mandato, foi um câmbio que escorregou, né? O câmbio chegou a números bastante baixos, mas por quê? Porque o fiscal era a âncora que estava fazendo isso acontecer. Agora a gente não tem essa âncora fiscal para fazer isso acontecer, esse câmbio fica no patamar mais elevado, como a gente está vendo agora. Isto mesmo com estes números espetaculares da balança comercial e das contas externas que a gente está vendo agora. A gente vai ter uma balança comercial esse ano, pessoal, recorde, 95 bilhões de dólares. A gente nunca teve uma balança comercial dessa magnitude. As contas externas, no geral, estão muito boas. No passado, a gente olhava essas contas externas, isso aqui jogava câmbio para baixo quase imediato. Hoje não joga, o câmbio está muito pressionado. E por quê? Para relembrar sempre, o setor, as contas externas são importantes, mas quem manda nessa história é o fiscal e o externo, é o que está acontecendo lá fora. Neste momento, os dois estão voláteis e não estão bem, não estão numa situação positiva. Isto mantém essa taxa de câmbio pressionada, como a gente está vendo agora. Né? Indo para crescimento, e até atrelado com essa questão da balança comercial, a gente vai crescer pelo menos 3% esse ano, talvez 3,5%. Agora, olha ali na tabela à esquerda quem que é o culpado no sentido positivo desse crescimento. O agro vai crescer esse ano 15%, pessoal. 15%. E olha o que está caindo. Indústria de transformação está caindo, investimento está caindo. A gente tem dois Brasis. Na verdade, tem sido assim nos últimos anos e últimas décadas. Você tem um Brasil das commodities do interior que está muito forte. Você tem um Brasil urbano que está sofrendo neste momento por conta de taxa de juros. A gente vê a indústria e o investimento cair com força. Né? Este Brasil, a gente olha o resultado do primeiro semestre, foi ainda mais forte. O agro cresceu 18%, a indústria e o investimento caiu ainda mais. Então, assim, estes dois Brasis estão muito claros neste momento. Lógico, quando a gente olha para frente, olhando especialmente aí no planejamento de vocês 2024, commodities não vai ser mais o que aconteceu nos últimos 3 anos, tá? Não tem mais efeito de preço nessa magnitude, nem de câmbio, nem de volume. A gente teve uma super safra esse ano que, por conta do El Niño, não vai acontecer de novo no ano que vem. Tem uma chance grande, na verdade, de produção agrícola cair em 2024 por conta dos efeitos do El Niño. Né? A gente vai crescer por onde? Como? O que vai acontecer no ano que vem? Se é verdade que nos últimos 3 anos foi um crescimento difuso, era o Centro-Oeste crescendo 6%, 7%, o resto do país crescendo 0%, 1%, ano que vem vai ser um crescimento mais parelho entre os estados e entre as regiões. A gente está falando de um crescimento médio ano que vem de 2%, mas vai ser mais parecido entre as regiões. A gente vê uma volta do Sudeste, a gente vê uma volta das regiões urbanas. Por quê? Queda de juros, preço de alimentos caindo com força agora, aumenta a renda disponível para a população mais pobre, e a gente tem o efeito de curto prazo do desenrola, que para a população mais pobre, especialmente pensando no final do ano, está ajudando bastante. Isso, em tese, tende a ajudar o mercado de crédito, especialmente nos indicadores que estão sendo mais preocupantes no último ano, né, que são os indicadores de inadimplência. A inadimplência no cartão de crédito chegou a quase 9%. Né, a tendência, olhando a projeção, é por conta desse crescimento mais baixo, você tem uma certa estabilidade nos indicadores de inadimplência quando a gente olha para frente. Né. No caso do cartão de crédito, estou com 8,2%. Pode ser que, eventualmente, seja um pouquinho mais baixo do que isso. Agora, voltando à questão do impacto das commodities, e até interessante quando a gente fala de inadimplência aqui, eu não trouxe o mapa da inadimplência por estados no Brasil, o estado que tem menor inadimplência no Brasil e uma das maiores taxas de crédito per capita no Brasil é o Mato Grosso, que é por conta justamente desse efeito das commodities que a gente tem visto nos últimos anos. É um estado que toma muito crédito à população e paga. A inadimplência é de 2%, comparado com a nossa média nacional, é extremamente baixo. E olha o efeito do agro, das commodities, ao longo das últimas 4 décadas. Esse é o crescimento do PIB acumulado nesse período. O crescimento do PIB do Mato Grosso foi 800%, de 86 para cá. Olha o crescimento médio do Brasil, 120%. Olha o Rio de Janeiro, não sei se tem carioca aqui na plateia, mas o Rio está numa situação perversa há muito tempo. Né? Tudo que a gente olha é questão de segurança, mas situação política muito complicada, ex-governadores todos presos, presença forte do Estado, dificuldade de achar investimentos em outras áreas. Quer dizer, o Rio é um case do Brasil do que não deu certo. É uma bela cidade, maravilhosa, gostamos todos, mas do ponto de vista econômico, deve. E quem cresceu foram os estados onde tem commodities. Olha no período mais recente, 21, 24, os 3 estados que estão mais crescendo agora são os estados do agro.
São os 3 estados do Centro-Oeste, de novo o Rio de Janeiro que está na rabeira. Por que eu coloco isso aqui também? Porque tem tido uma discussão grande nas últimas semanas que grande parte desse empuxo de crescimento que está acontecendo agora é por conta do fiscal, é por conta da política fiscal. Ora, foste neste momento por conta da política fiscal, eu estaria vendo um crescimento do Nordeste mais forte do que a gente está vendo em relação ao Centro-Oeste. É o contrário. O Nordeste está crescendo muito pouco e o Centro-Oeste está crescendo com muita força. O efeito é mais as commodities, não é tanto política fiscal. Política fiscal foi lá atrás, 2020 e 2021. Não é o caso agora, 23 e 24. Agora quem está mandando são as commodities, ela que está fazendo o crescimento acontecer. Olha quando a gente separa Brasil, Mato Grosso e Rio de Janeiro, é impressionante, né? Reforçando aqui para vocês, pessoal, vocês sabem disso, mas olhando tendencialmente, né, os próximos 10 anos, a gente vai continuar vendo este interior das commodities continuar crescendo. Final dessa década, por exemplo, o índice de Gini, que é um indicador tradicional conhecido de desigualdade de renda, historicamente o Sul sempre teve a menor desigualdade de renda do país. O Centro-Oeste está caminhando para ter uma desigualdade de renda mais baixa do que a do Sul. E a renda média hoje, maior do país, já é no Centro-Oeste, já passou o Sul e o Sudeste. Então a gente tem um cenário que o interior do agro ele tem vindo com força e vai continuar com muita intensidade ainda nos próximos anos, né? E antes que o pessoal brigue comigo, daqui a pouco está encerrando o tempo, só mais alguns pontos importantes para a gente discutir. Né? Nessa discussão de crescimento que está acontecendo, o Brasil vai crescer 3,5% talvez esse ano, a gente fica preocupado. Vai gerar inflação? É um crescimento inflacionário, está crescendo acima do PIB potencial, isso pode gerar alguma preocupação para o Banco Central. Ora, 3,5% de crescimento, como eu falei, é 70% commodities. Está crescendo nas commodities, na verdade, está ajudando a inflação. Boa parte da queda de inflação que a gente está vendo acontecer esse ano está acontecendo porque a inflação de alimentos está cedendo. Quando a gente olha essa curva azul, que a inflação de alimentos estava crescendo 15% no começo do ano. Vai cair 2% até o final do ano. Isso é renda disponível para a população mais pobre e isso ajuda na inflação de uma forma significativa. A gente está falando de 20% de inflação de alimentos, que é o peso dentro do IPCA, e está caindo 2% esse ano, então tem uma deflação. Então, não fosse a inflação de alimentos, o Banco Central está numa situação bem mais complicada agora, né? Aí, essa ideia dos 2 Brasis fica muito claro nesse indicador. A produção agrícola sobe, joga o preço de alimento para baixo, você tem deflação. O Brasil está com juros elevados, está com desaceleração na economia no geral. O que acontece com a inflação de serviços? Cai, que é o que a gente está vendo acontecer. Então, esta conjunção que a gente está tendo hoje de crescimento é a melhor possível que o Banco Central poderia ter. Está ajudando a inflação a jogar para baixo e no resto da economia, no segundo Brasil, está jogando a economia para baixo para jogar a inflação para baixo. Tudo que o Banco Central queria, e isso estava acontecendo sem o presidente precisar brigar tanto com o Banco Central, né? Já estava correndo solto, mas o presidente gosta de uma briguinha, né? E ano que vem, com o El Niño, pessoal, com o El Niño, essa brincadeira de 2% de deflação acabou. El Niño, a inflação de alimentos e commodities em geral fica um pouco mais pressionada, né? Talvez combustível, que, como eu falei, é a maior incógnita, a gente ainda precisa ver o que vai acontecer. Mas inflação de alimentos por conta do El Niño não vai ter uma safra espetacular. Tem um cenário ficando um pouco mais preocupante, você tem uma inflação de alimentos que volta a pressionar, volta a subir. Então, essa história de meta de inflação de ano que vem de 3% não vai acontecer. Inflação é 4% para começar a conversa. E aí vai vir a discussão, até onde o Banco Central vai com queda de juros. Dado tudo o que eu falei aqui para vocês, esse cenário fiscal, tudo que está acontecendo, o risco lá fora, juros vai até 9,25, que é meu número, que chega em julho. Um pouco mais, um pouco menos, tem gente com um pouquinho mais, tem gente com um pouquinho menos, mas pensar numa Selic de 7,5%, que é o que? A taxa neutra com a taxa, com a expectativa, com a média, com a meta de inflação de 3%, uma taxa neutra que hoje está em 4,5%, eu acho difícil de acontecer, dado esses riscos todos que a gente tem. A gente vai para 9,25, vai ficar por aí durante um tempo, até porque a gente começa a precisar adomar a inflação de 2025. Quando a gente começar a entrar em 2024, o BC vai estar focando em 2025. E como eu falei para vocês, as expectativas de 2025 estão lá para cima, não estão para baixo. Então, gente, se um Banco Central mais heterodoxo entrar aí pela frente, a gente tem complicações, mas isso está ainda em aberto. Então, é um cenário de inflação que não é uma maravilha, mas é uma taxa boa de 4%, mas vai ser um impeditivo para o BC baixar a taxa de juros com muita intensidade ano que vem, né? O próprio mercado já está vendo essa estrutura a termo, não consegue baixar de 2 dígitos, muito justamente por conta desse risco fiscal. E para encerrar aqui, tem um minuto que ainda tem aqui, vou correr, falar de um tema que vocês sabem muito melhor do que eu, mas é sempre bom colocar.
questão de taxa de juros no Brasil, porque que é alta na ponta final e na ponta inicial. O Banco Central fez esse compilado aqui de gráficos que eu acho bastante interessante, especialmente por dois, que mostram muito do problema que a gente tem da ponta de juros na final e no início, né? Taxa de recuperação de créditos no Brasil é extremamente ridícula, de baixa. Né? Você consegue recuperar 18 centavos de cada dólar, de cada real, né? No caso de cada dólar, quando você faz a comparação internacional. A média mundial é muito maior e os países que têm spread bancário menor, essa recuperação de crédito também é muito maior. A gente precisa avançar nisso aqui. O marco das garantias que foi aprovado agora é um caminho, mas não é suficiente, né? E na taxa básica, a gente olha o tamanho de dívida, uma taxa de poupança extremamente baixa, um risco país elevado e mais uma meia entrada. A gente falou da meia entrada tributária, tem a meia entrada na taxa de juros, que é o crédito direcionado. Mercado imobiliário, BNDES, agricultura, tudo isso que a gente junta, esse crédito direcionado, você joga a taxa de juros do direcionado lá para baixo, a outra taxa de juros na ponta para o resto da economia tem que ser mais alta para compensar, né? Tem diversos estudos que mostram que este crédito direcionado atrapalha muito a nossa taxa de juros média, por conta justamente desse efeito de você subsidiar uma taxa, manter a economia, de certa forma, aquecida por conta disso, e o Banco Central ter mais trabalho com essa taxa de juros no final. Mas a gente vê a comparação com Colômbia, China e Coreia do Sul, é um pouco gritante a diferença do crédito direcionado aqui no Brasil. Aqui não tem muita solução, acho difícil, até verdade a curva começou a subir de novo, o BNDES está voltando a toda, Minha Casa Minha Vida, enfim, crédito direcionado vai vir com intensidade. Acho que pensar em queda de juros na ponta final inicial por conta disso aqui vai ser difícil de acontecer. E há algum movimento e algum interesse do próprio Haddad nesse sentido de melhorar a recuperação de crédito no Brasil, né? Ele tem consciência que uma parte da história de juros está aqui, né? Isso é importante, agora a gente precisa ver mais medidas além do marco de garantias que foi aprovado. Reforma tributária, já estourei o tempo, mas a gente acabou falando aqui. Únicos problemas, as exceções que a gente tem demais, que a gente precisa conversar, e essa questão da contribuição estadual, que foi colocada na Constituição. Você não coloca a contribuição tributária na Constituição dessa forma, para alguns estados que tinha até abril, tem um monte de estado pedindo isso vai ser um enrosco em termos de competitividade lá na frente, tá bom? Fico por aqui, obrigado, já esgotei o tempo, foi um prazer falar aqui com vocês.